Cabra da montanha. Uma startup cabra da montanha é uma startup que cresce, ou seja, ela salta de um patamar para outro, mas ela fica um determinado momento num patamar, para que ele pegue impulso para um novo patamar. Ah, A cabra da montanha, ela sobe, depois dando impulso. come um pouco ali de pasta arbusto um pouco e tal. depois ela salta de um patamar para o outro. Então, assim, uma startup hoje que é muito valorizada é uma startup que ela tem um crescimento, só que chega num determinado momento que ela para de forma proposital. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela, Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios, mordomia de como conduzir um negócio, e o podcast do Tela é um braço do Tela Educação que visa gerar conteúdo de qualidade, provocativo, para fazer você pensar fora da caixa e também ancorado aí em princípios bíblicos. E hoje a gente tem a alegria de receber um cara que tem mais horas de startup que talvez muito piloto de avião aí. Léo Pinheiro, bem-vindo, Léo. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder falar um pouco sobre a visão bíblica, né, de como a gente pode fazer negócios e gerar transformação nesse mundo que a gente vive. Muito bom, muito bom. O Léo é empresário, professor e palestrante sobre inovação aberta. Então, a gente vai trocar bastante sobre inovação aberta. Inovação aberta é para toda empresa, para todo tamanho de empresa. Então, você que certamente tem essa pergunta aí, fica com a gente até o final que o Léo vai revelar esse segredo, né, ou essa receita aí para colocar a inovação aberta em prática, né? E o Léo também, né, a brincadeira que eu fiz aqui com você, mentorou mais de 200 startups. Sim. É startup pra caramba, né, Léo? Um grande prazer, né? Eu gosto de falar, tem uma coisa, já vou revelar aqui para todo mundo, que é por que professor gosta de dar aula. Boa. Por que, na verdade, professor gosta de aprender. E por que mentor gosta de mentorar? Porque gosta de aprender. Então, na verdade, foram 200 oportunidades, né, de aprender e evoluir, né, colaborando com o conhecimento que eu tenho e podendo conectar aprendizados, né, que eu obtive dentro de mentorias. E é muito legal esse processo de construção de negócio, porque, na verdade, você acaba recebendo conhecimento que está sendo adquirido por outras pessoas no processo de desenvolvimento e você pode somar esse repertório ao seu. É uma troca, né? É uma troca, sempre uma troca. Uma troca que os dois lados ganham, né? Sim. E quando é feito em comunidade, isso multiplica exponencial. Muito, ganha velocidade. Muito bom. E a gente vai falar já também de comunidade, importância de estar em comunidade, né? E o que é, de fato, uma comunidade aí dentro do conceito moderno de negócio. Mas antes eu quero convidá-lo a... Você já sabe, né? Os 3 Cs, curtir, compartilhar e comentar. Importante para que esse conteúdo vá adiante. Eu tenho certeza que você que está com a gente aqui assistindo já outros episódios, já temos recebido várias histórias incríveis, né? De pessoas que mudaram o pensamento, que decidiram empreender ou que mudaram alguma coisa no seu negócio e já estão percebendo o resultado. Então, se você também é um desses, junte-se a nós na corrente do bem, né, Léo? Levando isso adiante. Então você é responsável, junto comigo e com o Léo, né, de levar esse conteúdo, essas histórias inspiradoras, como certamente é a do Léo, para muito mais pessoas, né? Então ative o sininho aí, sempre que chegar um conteúdo novo, você vai receber em primeira mão e ajude a gente a impulsionar essa missão aí de levar uma visão calibrada do que é mordomia acerca dos negócios. Mas vamos começar do começo, Léo. Vamos lá. Como é que foi a sua adolescência, né? Porque quando a gente olha hoje para a sua fase adulta, né? Eu fico a pensar, de repente, que você era uma criança que ficava trabalhando com aqueles bloquinhos de madeira para construir coisas, negócios, talvez calculadora para comprar e vender. Mas como é que foi a sua adolescência, Léo? Como é que foi o seu começo, né? Eu vim de família muito pobre, né? Tive uma infância difícil do lado da família, né? Não nasci num berço cristão, né? Deus me encontrou num acidente de carro. Olha aí. Quando eu capotei o carro, Deus me encontrou. Mas durante a minha infância, eu sempre fui aquela criança criativa. Por ter uma realidade um pouco difícil,
eu sempre fui aquela criança que se transportava para um mundo dentro da minha cabeça. Então, assim, aí eu vou entregar a minha idade, né? Tinha um desenho, chamava Fantástico Mundo de Bob, né? Aquela musiquinha... Isso é uma clássica, né? Que era o menino que vivia dentro da sua mente. E eu sempre fui assim. Então, eu me transportava para dentro da minha mente. E essa capacidade de me transportar para dentro dessa mente, um pouco também para fugir do contexto, mas me permitia experimentar coisas novas. E eu era aquela criança que adorava Lego, coisas de montar. Eu desmontava os eletrodomésticos da minha mãe, do meu pai, desmontava a rádio. Então eu queria saber o que tinha dentro. Sempre fui uma criança muito curiosa. E criava coisas, né? Construía coisas. Sempre gostei de construir. E a minha adolescência toda ela foi passada, né, exercitando essa habilidade. Né? Eu fiz um exercício muito bacana, chama Teoria dos Centênios. É um estudo de antroposofia, onde você olha para a sua vida de 7 em 7 anos. Interessante, ciclos. Ciclos de 7 em 7 anos. E você começa a encontrar características que migram de um ciclo para outro ciclo. Então, assim, a essência do Léo, desde o primeiro ciclo, de 0 a 7 anos, é essa capacidade de criar mundos na minha mente. Que hoje eu utilizo para criar novos negócios, novos ecossistemas de inovação, novos ambientes. Então, assim, hoje, essa minha capacidade que foi iniciada lá atrás na infância, que era me transportar para um mundo dentro da minha cabeça. Imaginar infinitas possibilidades. Hoje, eu imagino negócios e ajudo empresas a atingirem essa imaginação. Que legal. Então, se todos fizerem esse exercício, você consegue né, observar um pouco, e isso é um pouco do propósito de Deus na minha vida. Né? Porque é ajudar as pessoas a ultrapassar limites, ultrapassar barreiras, ultrapassar aquela nuvem de fumaça que está na frente dela, que deixa tudo escuro. Ou seja, ajudar as pessoas na caminhada da fé, indo na direção do propósito do Senhor. Boa. E ser curioso combina muito com o contexto do empreendedor, né? Sim. Eu costumo dizer, nas oportunidades que eu tenho de mentorar alguns empresários, que se você não é curioso, você precisa repensar, né, esse ponto de vista, porque é a curiosidade que nos leva a criar novos produtos, a rever conceitos, a tentar entender outros mercados, né, a inovar ou renovar aquilo que a gente está fazendo. Então, de fato, a curiosidade é um combustível excelente aí para o mundo dos negócios, né? Mas eu citei aqui que você é professor da Unicamp, não é isso? Sim, da Unicamp e da UFSCar também. E a posição também de mentor combina muito com o viés de professor. Você citou aqui, né, que o professor é aquele que também aprende, etc. De onde veio essa... Você teve alguma influência na sua vida? Então, na minha vida, minha mãe é professora, ela é pedagoga. Então, na sua adolescência, você viveu dentro de casa esse input aí da minha mãe. E minha mãe ela não é diagnosticada, mas eu sou autista e dislexo. Fui diagnosticado depois de entender da minha filha. Na verdade, minha filha e aí buscando o entendimento da minha filha. Nível bem baixo, nível de suporte 1. Okay. Então, assim, eu sou criativo e vejo muito da criatividade na minha filha. Mas eu não diagnostiquei minha mãe, mas minha mãe deve ser também. Possível. Porque ela é uma professora alfabetizadora sucateira. Então, assim, eu sempre vi minha mãe criando coisas, histórias, ferramentas, tudo para levar o ensino e a melhor compreensão para as crianças usando o que ela tinha disponível. Isso é uma espécie de mentoria também, né? Sim. Quando você vê alguém fazendo, porque o mentor é um pouco disso. Ele faz, te mostra, né, o conceito, depois faz junto com você e depois olha você fazendo. Sim, então, acho que funciona de alguma forma, ainda que indireta. Sim. A sua mãe foi talvez a sua primeira mentora aí. Foi minha primeira mentora e me inspirou, né, principalmente nessa questão de da criatividade no sentido de ajudar pessoas a evoluírem. Então, assim, o trabalho da minha mãe, ela é alfabetizadora, então ela pega crianças ali no primeiro ciclo ali de infância para ajudá-los a aprender. Então, quando a gente olha para uma criança que está aprendendo a ler e escrever pela primeira vez, e a gente pula para uma pessoa que quer empreender pela primeira vez, tem muita conexão.
E era interessante como minha mãe trabalhava, que ela sempre trabalhou de forma muito lúdica e criando histórias que estavam conectadas ao contexto das crianças. E no seu caso, histórias novas são negócios novos. São negócios novos, Muito mas legal. muito conectados ao contexto. Então, assim, é interessante, quando a gente fala de negócios, e puxando um pouco dessa veia com essa conexão com a minha mãe, é que as pessoas querem criar negócios às vezes, pelo propósito errado. Então assim, é importante, o propósito talvez seja a coisa mais importante, sim, né, de um negócio. Né? Porque ser empreendedor significa que você está assumindo uma responsabilidade gigantesca, sim, que vai te levar muita energia. E o benefício do prêmio, ou seja, de eu ter acesso a recursos financeiros, ele não basta nessa jornada, ele é insuficiente. Então você precisa encontrar outro benefício pessoal que te encha e te mantenha motivado. E aí precisa estar conectado a quem você é, a sua essência, né? A quem você é de verdade. Boa, entender a sua identidade, né? Sim, identidade. Coisa que hoje as pessoas estão infelizmente perdendo. Né? Sem dúvida. Eu queria aproveitar isso que você comentou agora e chamar a atenção da nossa audiência, né? Então, talvez hoje você esteja aí pensando, né, nas suas limitações. Puxa, mas eu não tenho acesso a recurso, ou eu quebrei, ou não está dando certo. Então, o Léo é um bom exemplo que Deus transforma uma dificuldade em potencial se você calibrar, né? Então, vamos pensar aí, talvez ele poderia estar lá se autocomiserando, falar, puxa, mas eu sou autista, né? Ainda que num nível leve, mas tenho TDAH, tenho dificuldade de concentração, mas Léo permitiu naturalmente, sim, né? Mas Deus usou essa questão que poderia ser uma limitação ou gerar uma crença limitante, não é, Léo? Sim. Para transformar e abençoar muitas vidas, porque quando o Léo consegue transcender essa, né, com a graça do Senhor, com o Espírito Santo, ele vai contar um pouquinho da conversão dele, em que momento aconteceu, Deus pode levá-lo muito além do que ele pode pensar, imaginar, como diz o texto bíblico, e mais, transformar muitas vidas. Então é isso que a gente quer que você receba, né, da parte de Deus, através da vida do Léo, como uma parte da mensagem hoje da nossa conversa. Mas vamos avançar um pouquinho no tempo aqui. Mas só para trazer um destaque. Claro. Livre-arbítrio. Boa. Não importa o contexto que você está. É uma decisão e ela é pessoal. Pode ser o pior contexto do mundo. A gente está vendo cenários de guerra, cenários horríveis no nosso país. Mas não importa o contexto. É uma decisão individual. Se você fala assim, isso não é para mim, Deus com certeza, ele vai te ouvir e vai preparar um caminho de pessoas que vão te apoiar nessa jornada. Porque você tomou a decisão de que aquela realidade não te representa. E a partir dessa decisão, o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Então eu tomei essa decisão eu gosto de falar assim, que muitos dos meus amigos, os que não morreram, foram presos. Então, assim, poucos... Dentro de uma história, né? De um ambiente de escassez, sim, de muita dificuldade. Né? Os amigos que eu tive, né, durante a infância, muitos morreram por drogas, outros foram presos. E poucos passaram, né, da primeira infância, né? Então a gente olha hoje para trás e poucas pessoas conseguiram sair daquele contexto, né, de maldade, de à margem da sociedade, mesmo com necessidades básicas não sendo atendidas, e conseguiram ultrapassar. E os que conseguiram, né, e é uma coisa que se repete, não só na minha história, mas na história desses amigos e também de outras pessoas, é que em determinado momento essas pessoas olharam para aquilo e falaram assim, basta, isso não é para mim, isso não me representa, eu quero algo diferente. Que é o mesmo processo de quando a gente aceita Jesus. Sim, né? É verdade. Basta desse mundo, o que eu quero é encontrar aquilo que falta dentro de mim, que é Jesus, que é o Espírito Santo, e a partir daí o Senhor começa um processo de preparação. E é muito legal quando você ressignifica, né, através aí da conversão, Deus te usa para levar isso muito adiante, né? Daquilo que, como diz o texto, mais uma vez, daquilo que a gente pode pedir ou pensar, né? Ou ainda imaginar. Então, Deus é certamente um pensador exponencial e em escala. Com certeza. A gente poderia dizer assim, não é? Ô, Léo, vamos falar um pouquinho sobre startup.
Legal. Né? Você aí tem, com certeza, bastante autoridade aí, depois de 200 startups, você já deve ter visto de tudo um pouquinho, pelo menos, né? Sim. Mas acho que é importante para dar um contexto para a nossa audiência, né? Para a gente entender aí um cenário ou traçar minimamente um panorama, né? Não do que é o startup, acho que esse conceito de startup, se você quiser comentar também fica à vontade, mas o conceito do que é uma startup, mas o pano de fundo de uma startup, porque startup no Brasil, certamente, né, para quem estuda, é muito diferente de startup, do conceito de startup dos Estados Unidos, né? E a gente vive hoje, aí, depois, pós-pandemia, guerra, uma série de coisas, uma retração forte, bem intensa de venture capital, né? De dinheiro para apostar em ideias novas, né? Que é um conceito talvez não amplo de startup, mas como que você enxerga hoje o conceito de startup? E eu queria aí também ampliando, né, esse panorama, entender com você como que isso cruza com o conceito de empresa grande, né? Porque você tem na empresa grande uma máquina, dinheiro, força, mercado, né? E na startup, no Brasil, que é esse ponto que eu quero que você destaque, você tem muita limitação. E eu nem vou citar o custo do Brasil, complexidade tributária, né? A dificuldade de você passar a arrebentação do conceito de entender impostos, uma série de coisas. Mas eu queria que a gente começasse a falar sobre esse mundo de startup, como é que você enxerga isso? Legal. Eu vou destacar em duas palavras-chave aqui para a gente começar a nossa conversa. Então, tem startup. Então, vamos traduzir o startup para início rápido. Tá bom. Né? No pé da letra é início para cima, né? Mas início rápido. Então, assim, vamos entender que startup é algo que faz coisas rápidas, de uma velocidade acelerada. Bom conceito. Legal. E o outro, que é em toda startup, a gente entende que tem empreendedores. Legal. O que são empreendedores? Então, Schumpeter fala isso, né? Matemático. Ele tem uma tradução do que é empreendedor para ele, que eu gosto muito, que é uma pessoa criativa que resolve problemas. Então, o que é uma pessoa criativa que resolve problemas? Uma pessoa que tem iniciativa, que tem ação. Então, temos empreendedores, pessoas criativas que resolvem problemas de forma proativa, então, assim, se colocam em movimento e fazem isso de forma rápida, beleza? Beleza. Legal. Então, maravilha. Então, quando você olha para esse mindset, eu gosto de destacar isso como mindset startup, ou seja, o pensamento startup. Então, um pensamento startup, ele soma essa visão de início rápido e esse propósito criativo de resolver problemas. Fala, Léo, mas isso que você está falando, eu faço na minha empresa. Sim. Aí existe um outro contexto, que é o intraempreendedorismo. Eu gosto de falar que empreender, ser empreendedor, na verdade, não é ter um CNPJ apenas. É uma forma de pensar. Uma forma de enxergar o mundo. Sim, porque eu posso ser empreendedor em todos os lugares. Eu posso ser empreendedor na minha igreja, posso ser empreendedor na minha casa, posso ser empreendedor no meu trabalho, posso ser empreendedor na minha empresa. Então, assim, eu posso ser empreendedor nos meus estudos, porque eu estou resolvendo rapidamente problemas usando a minha criatividade. Eu estou em movimento. Então, quando a gente fala de empreender e startup, e esse mindset somado, criando um mindset startup, ele é muito adaptado à nossa realidade atual. E aí vem um pouco da sua provocação das empresas. Por quê? Estamos vivendo num mundo VUCA, bunny, volátil, incerto, um mundo que muda a todo tempo. O certo é que não vai ser certo, ou que tudo vai mudar, ou que problemas vão surgir, ou que dificuldades vão aparecer. E que os ciclos também encurtaram, né? Eu acho que aquele que tem 50 a mais, ele tem, nas conversas que eu tenho, né, com alguns empresários, geralmente os 50 a mais, ele tem muita dificuldade de entender que o ciclo encurtou, né? Que aquilo que levava 10, 15 anos para azeitar, para se desenvolver, hoje talvez seja 1, 2, 3 anos, ou talvez até seja meses, né? Sim. Isso é interessante porque, assim, quando a gente olha para o nosso ensino e olha para essas pessoas que têm mais de 50 anos, eles vieram de uma educação que, na verdade, foi resposta à escala industrial. Verdade. Porque o processo de industrialização do mundo, né, que na Revolução Industrial, ele demandou pessoas.
Então, criou-se um método de ensino que tem por objetivo capacitar pessoas técnicas especializadas, né, em determinados pontos chaves de um processo produtivo, em velocidade. E aí tem algo muito ruim que aconteceu. Pelo crescimento da indústria e da Revolução Industrial e do acesso a coisas, a demanda por pessoas capacitadas cresceu. E o que aconteceu com o nosso ensino, infelizmente? Ele começou a perder qualidade. Então porque era muito complexo capacitar pessoas ao nível de excelência, começou a falar assim, não, mas a gente não precisa que ele saiba tudo. Ou que ele pense. Eu preciso só que ele repita isso. E essas gerações anteriores, eles passaram por esse processo, onde eles tinham lá uma esteira produtiva. Então eu era uma criança, eu entrava na escola, passava por todas as séries, me formava numa faculdade, determinada profissão, a partir dali eu ia ser contratado por uma grande empresa, porque a demanda por profissionais estava altíssima, e eu ia ter a minha vida até me aposentar. Então, assim, era um processo produtivo, uma esteira. Então, essas pessoas passaram por esse processo. E o que esse processo ensinou? Que, por exemplo, errar tá errado. Errar não pode. Por exemplo, assim, eu sofria muito nas minhas aulas de cálculo na universidade, porque matemática tem milhares de caminhos para você encontrar a mesma resposta. E eu conseguia criar alguns caminhos, alguns atalhos. E acabava me dando muito mal, porque o professor falava que eu tinha colado. Falei, não, eu desenvolvi um raciocínio lógico e cheguei ao resultado final. Falei, não, mas você não fez exatamente como eu fiz. Então, assim, eu tive que ouvir isso do meu professor de cálculo 2. Você não fez um Ctrl-C, Ctrl-V da matéria, repetiu. Eu não repeti o modelo mental que ele tinha explicado. Eu entendi aquele modelo mental e a partir desse entendimento eu criei um novo modelo mental para resolver o mesmo problema. E aí vem da minha essência, porque eu sou uma criança criativa que vinha dentro de um mundo na minha cabeça. Então eu criei um novo caminho. Só que a universidade não permitia que que isso estava errado, porque você chegou ao resultado, mas você não repetiu. Então, assim, porque o foco não era aprender, de fato, o foco era repetir e ter garantia que você sabe repetir aquilo. Só que isso viciou as pessoas a não raciocinar mais, a não, por exemplo, se questionar coisas que já estavam pré-definidas. E o que a gente está vivendo hoje? Tudo está sendo questionado. E o pensamento da startup é um pouco disso, né? É questionar como se faz, né? E também tem um conceito que eu acho que vale a pena acrescentar, que hoje não só é importante aprender a aprender continuamente, mas também aprender a desaprender. Isso é muito legal, né? Mas eu queria voltar ainda à questão, porque umas perguntas que chegam para a gente, se a gente acha, né, que é um momento para criar uma startup. Né? O dólar volátil, guerra, retração financeira de investimento, na sua cabeça, né? Como que é, então, esse cenário de startup no Brasil? Legal. Hoje, aí é uma visão, uma análise pessoal minha. Eu tenho observado muito. A gente teve aquele momento. Assim, os países da América Latina, em sua grande totalidade, são países muito atraentes para investimento externo. Então, os grandes bancos de investimento, startups, estão aqui. Por quê? Porque aqui ainda na América Latina... Estão ainda aqui. Estão ainda aqui. Boa. Por quê? Porque ainda... aqui na América Latina, temos problemas básicos para resolver. Então, não são inovações disruptivas, são inovações incrementais. Então, assim, a gente está adaptando, usando tecnologia, combinando tecnologia para resolver problemas do cotidiano. Então, quando a gente olha listas das principais startups do Brasil, são startups que estão conectadas à resolução de problemas do cotidiano. E isso tem a rentabilidade, o retorno do investimento é muito mais rápido. Porque como está atrelado a uma necessidade da população, uma necessidade de contato rápido, o retorno do investimento volta. Então, a América Latina, e aí o Brasil aqui como grande ponto principal, né, dos investimentos, ainda é um grande foco de investimento de grandes bancos externos.
dinheiro não está faltando. O que está faltando são bons projetos. Então, assim, o que eu mais tenho ouvido de fundos de Venture Capital hoje no Brasil é isso. Estão faltando bons projetos. O que não acontece mais, que aconteceu aí, tem vários filmes aí pra gente ver, o WeCrash, né? Tem a da Theranos. Então, assim, as pessoas não estão comprando mais PowerPoint. Então, assim, eu tenho uma ideia, tá aqui minha ideia. Não. Você tem cliente. A pergunta é, você tem uma ideia? Tenho. Legal. Faz sentido, Faz sentido. Você resolve uma dor realmente, né? E essa resposta vem... monetizável. Tem alguém pagando por isso? Então, assim, os fundos de investimento saíram daquele hype ou daquele impulso de vamos chegar primeiro numa ideia disruptiva que vai transformar o mundo e estão muito mais focados vamos saber se você, fundador, tem capacidade de executar aquilo que você está falando que vai fazer. Então, quando os fundos hoje recebem um empreendedor que tem uma ideia, a primeira pergunta, você tem cliente? Ele fala, não tem, então volte aqui quando tiver. Léo, mas significa que hoje não tem fundos de fomento ou de investimento para ideias iniciais, só no PowerPoint? Não, negativo. Muito pelo contrário, o Brasil é um dos países que mais tem fundo de investimento a fundo perdido. Olha que interessante. Então tem FINEP, FAPESP, tem BNDES, financiamentos, tem muitas linhas de financiamentos a fundo perdido. E é possível para quem é pequeno, está começando pequeno, Léo? Ou é muito burocrático? Porque o Brasil é burocrático, né? Eis a questão. Por excelência, né? O processo, infelizmente, não é muito sobre a técnica, mas sim sobre como fazer a solicitação. Então, obviamente, é necessário que você desenvolva uma habilidade para propor, fazer propostas. Aí vem algumas dicas, né? Primeira, 3 dicas para que a gente possa fazer. Léo, como que eu acesso fundos de investimento governamentais? Né? FINEP, FAPESP, que estamos aqui no estado de São Paulo. Primeiro passo, faça você mesmo. Como que eu faço? Você vai fazer, não vai ganhar na primeira. Você vai fazer uma proposta, 2 propostas, 3 propostas. Na 4ª proposta, porque quando você submete um projeto, eles devolvem com os feedbacks. Aí você vai aprender com esse processo. Aprender a desaprender, método científico de aprendizado. Tem uma hipótese que eu vou conseguir pegar esse fundo de financiamento. Faço um teste que é escrever um projeto, submeter o projeto. O projeto me devolve informação. Se fui bem, eu fui aprovado. Se eu não fui, devolve feedback. Com esse feedback eu aprendo e refaço o processo. Então, para as pessoas que se aventurarem a fazer isso de forma individual e sozinhas, entendam que é uma jornada. Você vai fazer 2 ou 3, né, desse até você conseguir pegar o primeiro. Mas depois que você compreende como fazer essa submissão de projeto, você vai conseguir encaixar esses projetos com mais velocidade. Porque você entendeu a estrutura, o que o avaliador quer ver, o que ele está buscando de informação. E às vezes até ajustar o teu projeto, a tua ideia, aquilo que faz sentido, né, ali talvez com a questão do digital, né? Esse é o caminho número 1. Caminho número 2, programas de aceleração ou incubadores. Então são empresas, né, ou programas abertos, fechados, patrocinados por corporações ou programas governamentais. A gente tem o Inovativa no Brasil inteiro, no todo. Tem o Sebrae também com vários programas. A gente tem um parceiro aqui do Tela, Paulo Manitá, um abraço, Paulo, que é a Bluefields, né? Bluefields. Uma aceleradora aí com propósito, né? Que faz um trabalho incrível também. Você citaria mais alguma? A Bluefields, porque eu também faço parte do programa do Sparks também. Olha lá da aí, Bluefields então com o Paulo. prata da casa. Se você procurar a Bluefields, certamente você vai cruzar. Se você entrar no Sparks, você com certeza vai acabar passando por mim na validação da dor. Legal, muito legal. Então, assim, tem vários programas, os governamentais que têm acesso no Brasil inteiro. Então, assim, Sebrae está presente no território nacional, o Inovativa é federal, ele também está presente no cenário nacional total. Dão acesso a esse tipo de informação. Então, o que você vai ter acesso? A pessoas que já fizeram isso. Então, essas pessoas, né, vão te apoiar na escrita dessa submissão. E o terceiro modelo é contratar empresas. Aí você fala de consultores que já fazem isso como negócio. Sim. Aí você paga para essa pessoa, ela faz de forma profissional, faz muitas vezes e ela tem os melhores caminhos para você poder fazer. Então são os 3 modelos, mas todos eles dependem de você, de você querer acessar isso. Então,
dinheiro não é problema no mundo das startups, no mundo do empreendedorismo. Interessante. Então, dinheiro não é problema. Os fundos de investimento estão aqui, mas não estão mais para ideias, né, iniciais. São poucos os fundos que ainda investem recursos em ideias iniciais. E quando investem, normalmente investem em conhecimento e infraestrutura. Então, programas de mentoria, acesso à tecnologia, oferecem coisas que estão em torno deles. Né? Eu tenho uma empresa de tecnologia que a gente oferece, como no processo nosso de aceleração, o acesso ao desenvolvimento de software. Somos uma empresa de desenvolvimento de software, então oferecemos isso. Legal. Então, eu não invisto dinheiro vivo, não dou dinheiro na mão do fundador e falo, vai. Não, eu falo assim, ó, o seu negócio tem sinergia com o meu negócio, eu vou investir aquilo que eu domino no seu negócio, para que isso que você não domina como eu domino, você não tenha esse problema, você possa acessar o meu conhecimento acumulado e resolver esse problema para você e continuar avançando. Isso também, sob certo aspecto, acelera, né, o desenvolvimento, porque quando você aporta software, o teu know-how, você evita de uma curva longa de aprendizado, às vezes, de descobrir um software, tentar desenvolver um software sem conhecer, ter o skill necessário para isso. Então, quando você oferece o software, né, você está ajudando muito, né, não só não desembolsar dinheiro, mas o conhecimento longo que você adquiriu no dia 1, né, conectado ali com a startup. E aí vem um outro segmento de investimento que no Brasil está fazendo muito sentido. Então, empresas estão criando fundos de Corporate Venture Capital. São um novo modelo. Empresas investindo em startups. Então, elas fazem de várias formas. Então, eu posso investir apenas o recurso financeiro no modelo tradicional, que é um modelo mais fácil de internalizar na organização, porque eu crio um setor, uma área de M&A normalmente, e começo a captar oportunidades e investir, né, em capital de risco. O outro modelo é você co-criar soluções. Esse é um modelo muito bom, porque você pensa uma grande corporação. Uma grande corporação tem muitos recursos, muita infraestrutura e tem muito acesso, normalmente a clientes e a mercado. Uma startup, ela tem muita velocidade, ela tem conhecimento adaptado à realidade do momento, ela tem muita energia, né, e capacidade de se adaptar. Maravilha, coisa que a grande corporação não tem. É lenta, né? É lenta, é difícil, né? Tudo precisa de um processo. Então, assim, como eu consigo pegar uma empresa muito grande, que é lenta, e colocar a velocidade numa startup? Eu posso coexistir com a startup. Interessante. Então, uma grande empresa, por exemplo, que tem um bom processo de recrutamento de talentos, e vamos supor que essa startup tem como core uma HR Tech, de recrutamento de pessoas, eu posso aportar a minha capacidade excelente de equipe, de execução de um processo, de uma área da empresa, dentro de uma startup, como um investimento. Então, eu uso aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou muito bom para fazer, para transbordar dentro de um outro negócio. Só que ao fazer isso, eu também estou participando daquele outro negócio. Então, eu também agora, eu tenho a minha empresa que funciona numa velocidade, só que agora eu também tenho uma outra empresa que funciona numa velocidade muito mais rápida. Então, eu estou observando os grandes movimentos do mercado. Interessante. Isso é bacana para que a empresa grande, ela possa observar se aquela onda, quando uma onda vem vindo, né, tem aquelas boias de tsunami. Então, é como se fosse uma boia de tsunami. Então, a boia está distante da costa, ela mede aquela oscilação. Um investimento dentro de uma startup, onde eu tenho uma equipe própria dentro dessa startup, convivendo com a equipe, trabalhando no negócio, é uma boia de tsunami. Eu estou olhando no longo prazo para algo que pode ferir o meu negócio ou eliminar o meu negócio depois de algum tempo. E eu posso me preparar. Então, esse modelo é um modelo que é muito utilizado também. O outro é quando você, né, desenvolve talentos internos, que a gente estava falando sobre intraempreendedor. Então, tem muitas pessoas, isso tem sido hoje uma grande ferramenta de retenção de talentos em grandes empresas. Porque as pessoas, depois que você chega no determinado nível da carreira, você começa a se questionar se é só a posição ou o cargo. E as pessoas querem, na verdade, transcender isso. Querem usar aquela energia que tem para criar coisas, para transformar lugares, pessoas.
E como que eu faço para essa pessoa ainda estar comigo, né? A pessoa, né, que está nos ouvindo, que é um grande CEO de uma empresa, cria-se programas de empreendedorismo, de intraempreendedorismo, para que a partir deles eu possa criar novos negócios a partir do negócio principal. Isso a gente poderia chamar isso também de inovação aberta, não? Isso, quando feito com um ecossistema, ou seja, fornecedores, clientes ou outros players que estejam conectados ao mercado ou ao propósito do desenvolvimento, pode ser transformado em inovação aberta. Isso normalmente é um programa de spin-off. É eu olhar para oportunidades de negócio a partir de um negócio principal. Então, é um processo de incubação. E a empresa não precisa ser necessariamente uma multinacional. Não. Ela pode ser uma empresa de médio porte, por exemplo. Eu estou tendo a oportunidade de ajudar um empreendedor, uma empresa de 5 funcionários. Olha aí, de pequeno porte. Pequeno porte. Só que quando eu cheguei para ajudá-lo, ele falava que era uma empresa que vendia um determinado produto. Eu falei, não, você não é uma empresa de venda de produto, você é uma empresa de importação. Aí ele demorou bastante para entender. Para cair a ficha. Para cair a ficha, que na verdade ele não era bom do produto, ele era bom do processo de importação da China. Olha que interessante. Agora que ele entendeu isso, a partir daí, o negócio do produto inicial é só um negócio. Isso muda o jogo, porque uma coisa é você escalar venda de produtos. Sim. Outra coisa é você ter um processo que você pode escalar clientes para o processo. Sim. Né? No mundo startup chama de pivotar, né? Sim. Pivota o modelo mental do empresário. Você corrige a rota, né? Então, assim, a gente tem, por conta desse processo da Revolução Industrial, a gente tem aquela visão de negócio que eu vou criar algo que vai crescer com muitas pessoas e eu vou morrer fazendo isso. Não é isso. Você vai criar algo... Não tem mais espaço, Léo, para pensar nesse modelo mental. Só se você estiver liderando a transformação de um mercado. Se você for a ponta da lança. Então, de fato, você vai crescer porque você, na verdade, está conduzindo o mundo para um lugar que ele ainda não foi. Então, sim, você ainda vai... Quem sabe um novo Steve Jobs aí, por Exatamente. exemplo. Né? Mas tirando os gênios aí, como Steve Jobs, possivelmente você está dentro de um mundo onde a velocidade é diferente. E aí a grande oportunidade, e aí é uma opinião pessoal ainda aqui na nossa América Latina, é movimentos laterais. Então não é você pensar num crescimento de uma vertical, é você pensar em crescer lateralmente, em múltiplas verticais, para que na soma total você esteja escalando. E aí eu gosto tem a questão que antigamente, isso também hoje não é muito mais praticado e as empresas de investimento não acreditam mais nisso, que é a startup unicórnio, né? Aquele crescimento exponencial absurdo, né? Que na verdade acaba sendo, apenas, eles estão apenas inflando uma ideia e captando dinheiro. Então é uma iniciativa de capital intensivo. E a gente vê aí recentemente unicórnios que não faturavam, né? Ou ainda não faturam, né? Então pensar em unicórnio talvez seja um caminho de começar errado, né? Sim. Pensar em escala faz sentido, né? Para startup, qualquer startup, mas talvez essa coisa do unicórnio seja de fato um mito, né? Porque, pelo menos para o brasileiro. Vamos pegar o exemplo da WeWork, que decretou aí falência, né, recuperação judicial recentemente. Então, assim, uma grande empresa de capital intensivo, agora o seu fundador está querendo comprá-la novamente, né? Que loucura, né? Aliás, só uma pausa aqui, né? Uma ótima recomendação para você assistir We Crashed. Né? Tem nada ali de conceito cristão, pelo menos, mas dá para você entender muito. Então, depois eu até brincando que vai ter a temporada 2 agora, né? Porque ele tá comprando de volta, vai ter a temporada 2. Quando terminou, né, tava exatamente no processo ali. Mas é interessante, acho que é importante, né? Eu gosto muito de filmes, né? Eu acredito que a arte, ela nos ajuda a enxergar lugares que a gente não enxergaria normalmente, né? Mas a série, ela ajuda a entender um pouco desses bastidores, não só do empreendedorismo, mas sobretudo desse mundo de startup, do jogo, etc. É importante entender como é que funciona alguns mecanismos, né? Sim, e é interessante que, assim, são empresas que
fomentaram uma ideia e buscavam muito recurso financeiro, e em determinado momento isso fica insustentável. Burning cash. Burning cash, queimar dinheiro, fogueirinha de dinheiro. São empresas que queimam muito capital, com o objetivo de no futuro distante isso se estabilizar e começar... Serem muito grandes a ponto de dominarem algum nicho de mercado e aí começar a monetizar e retornar o investimento. Porque tem a audiência, né? Tem o cliente e a recorrência. Mas isso, nessa série do WeCrash é interessante, porque quando você começa a olhar o tal do valuation, a valorização da startup, você vê que, na verdade, foi uma pessoa que acreditou na ideia de uma outra pessoa e fez um investimento. E a partir daquele momento, aquela empresa vale aquele investimento. E aí, a outra pessoa agora entende que aquilo vale, porque alguém botou dinheiro. E ele pega mais dinheiro e mais dinheiro. É um castelo de cartas, É um castelo de cartas. Hoje, o modelo, na minha opinião pessoal, é o modelo cabra da montanha. Como é que é isso? Cabra da montanha. Revelação, isso vale um corte aqui para as mídias sociais, né? O Léo vai comentar aqui qual que é o novo modelo de captação para uma startup. Cabra da montanha. Uma startup cabra da montanha é uma startup que cresce, ou seja, ela salta de um patamar para outro, mas ela fica um determinado momento num patamar, para que ele pegue impulso para um novo patamar. Ah, interessante. A cabra da montanha, ela sobe depois dando impulso, come um pouco ali de pasta um pouco e depois ela salta de um patamar para o outro. Então, assim, uma startup hoje que é muito valorizada é uma startup que ela tem um crescimento, só que chega num determinado momento que ela para de forma proposital para estabilizar processos, para estabilizar a equipe. Pensar caixa, lucratividade. E aí essa lucratividade não é faturar um EBITDA de 50%. Não. É só você, se você conseguir crescer e conseguir manter uma operação, tipo assim, eu tinha 10 vendas. Eu cresci para 100 vendas. Vou ficar um mês não forçando o crescimento. Obviamente, quando você está em crescimento, você não consegue parar de vender. Em algum momento mas você não vai estar fazendo isso de forma intencional. Certo. Com o objetivo de entender se o seu sistema suporta, se a sua equipe está bem treinada para isso. Então você faz uma parada de qualidade para observar se você atendia muito bem com 10. Eu trabalho programas de pré-aceleração a programas de tração. Então eu vou com startups eu tenho uma ideia, eu não sei, estou incomodado com o mundo e quero fazer alguma coisa, as startups que estão faturando MRRs de 7 dígitos. Então eu vou num crescimento de ponta a ponta. E quando você chega assim, o que essa startup grande precisa? Normalmente é voltar ao princípio. Olha que interessante. A startup grande, em algum momento, ela se esqueceu de manter um ponto de contato com o seu cliente. Porque quando você se coloca no mundo com o propósito de resolver um problema, você naturalmente alterou a equação do mundo, à sua volta, o mundo que está aquele contexto. Porque aquele era um problema daquele mundo, daquele contexto, que agora não é mais, porque você está resolvendo. Só que a hora que você resolve aquele problema, outro problema aparece. E esse outro problema agora pode ser o mais relevante para o seu cliente. Só que se você não observar isso, se você não tiver um ponto de contato com o seu cliente de forma contínua e constante durante todo o seu processo de evolução, você não vai perceber que aquilo que você fazia virou commodity para aquele cliente e agora tem um novo problema. E aí que vem o processo de startup cabra da montanha. Porque pode ser que o seu negócio vai escalar e você vai ser uma startup de sucesso. Mas pode ser que no meio do caminho você faça 3 ou 4 coisas diferentes. Você não vai iniciar uma jornada fazendo algo e vai terminar milionário fazendo... Cegamente fazendo aquilo, né? Sim, que era o que essas startups, né, acreditavam, né? Eu vou fazer algo agora que vai dar muito certo e vou crescer. Então, quando você tem essa visão de acompanhamento e entendimento, ou seja, eu sou uma pessoa que tem capacidade de resolver problema e eu estou conectado com o meu público. Então, o maior valor hoje é você ter atenção das pessoas, né? E você ter a fidelidade dessas pessoas. Então, se eu sou uma empresa que mantém o relacionamento com os meus clientes, compreendendo a sua necessidade, ou seja, eu tenho a atenção dessa pessoa, porque eu sou uma empresa relevante para ele, e mantenho um processo contínuo de entendimento da sua necessidade, e a partir do momento que eu entendo que tem alguma necessidade que está ficando maior na vida dele, eu crio um produto ou um serviço para isso, essa pessoa vai
se fidelizando comigo. E a gente vai construindo novos patamares de negócio. Isso que está dizendo é interessante, né? Aí a expressão cunhada, registra aí, hein? Depois você registra isso daí, talvez tenha um royalty por trás aí. Esse conceito de cabra da montanha, ele é interessante porque, enquanto você falava, me lembrei de um amigo querido, que é um empreendedor serial. Já teve várias saídas de êxito, etc e tal. Mas no último startup dele, né, que foi um pouco antes dessa retração de dinheiro, de venture capital, eu perguntei, cara, o que aconteceu, né? E ele disse o seguinte, excesso de dinheiro. Sim. Tinha muito dinheiro, né, e a gente esqueceu de validar alguns processos e deu errado, né? Então, isso também leva um pouco de responsabilidade. A gente, sim, como cristão, né, que a gente está dentro de um... Mordomia. Exatamente. Sim. Aí que entra a importância, né? Não dá para pedir dinheiro cegamente sem ter esse conceito de mordomia, né? Calibrado. Por que isso é importante? Se você vê, o Senhor trabalha nas nossas vidas através da tribulação. Então, assim, a gente vai passar por momentos difíceis na nossa vida, na nossa jornada aqui nesse tempo, e é de forma proposital, porque o Senhor está trabalhando e evoluindo. Então, quando a gente está nesse momento de tribulação, a gente cresce de patamar. Sim. Deus nos eleva para um patamar diferente. Ele trabalha na nossa vida para entender que nós somos dependentes dele e nos eleva para um novo patamar. Quando você traz isso para o mundo do empreendedorismo, né, do empreendedor de uma startup, quando você tem, né, recursos abundantes, você não está sendo tratado, você não está evoluindo, você está repetindo. Então, assim, manter aquela temperatura e pressão ideal da escassez ou de ter um controle adequado de recursos, ela é extremamente necessário. Porque quando você vê essas histórias das grandes startups, os empreendedores se perdem com tantos recursos. E aí o coração do homem, ele é enganoso. Sim. E as pessoas se desviam do propósito porque entendem que são super pessoas. Ou seja, são deuses. E tiram o Senhor do centro. E aí muda o jogo, né? Então pode começar até com um propósito nobre, sim, até resolvendo uma dor real, mas a Bíblia diz que é do coração que procede todas as coisas boas e ruins, né? Então é legal esse ponto que você levantou, porque primeiro que para empreender no Brasil você precisa de fé. Sim, né? Muita fé. Muita fé. Talvez para ser uma startup precisa de um pouquinho de dose de mais de fé, mas mais importante, né, ou tão importante quanto a fé, é ter essa visão calibrada de mordomia, porque sim, é isso que vai te colocar, voltando ao exemplo da cabra da montanha, te colocar em outros níveis, né? Sim. E honrar a Deus, porque de alguma forma, né, como que você quer ser visto pelo mercado ou pelos teus investidores? Sim. Aquele é o filho pródigo, né? Óbvio que os dois filhos ali dentro da sim, parábola do filho pródigo, eles têm problemas graves, né? Mas pensando aqui, como a gente se comporta, né? Porque no final do dia, a gente é testemunha viva do amor e do reino, né? E como a gente faz isso com os negócios. Então é muito, muito legal isso que você levantou, né? Essa responsabilidade, né? E isso talvez acaba de alguma forma tornando o modelo startup de repente, sob certo aspecto, mais sustentável. Não necessariamente que vai chegar sim, unicórnio, mas pelo menos mais responsável. Sabe qual aí é uma opinião minha ou do papai, né? Vai saber se ele está me usando para falar isso. Mas se você colocar dentro dos objetivos do seu negócio, impactar vida de pessoas, eu gosto de falar que o maior investidor do mundo é Deus, é Jesus. Sim. E se o foco do seu negócio são pessoas, ele vai investir. Então, se você... Propósito, tá falando de propósito. Sim, de propósito. Então, se o meu propósito é usar aquilo que Deus me deu, que são as minhas habilidades, de forma com a minha criatividade, minha capacidade de execução, para resolver problema do próximo, e isso é servir ao próximo com aquilo que Deus me deu. Esse é o negócio de Deus. Esse é o negócio de Deus. Legal. Que carrega o maior investidor do universo. De todos os tempos. Dentro do seu negócio. E
Como que você se torna escasso mesmo tendo muita abundância econômica? Nunca vai faltar gente para você ajudar. Então, olha que interessante. Só uma pausa aqui, Léo. Então, se você está pensando em que tipo de negócio empreender, né? Se a gente fala aqui com empresários mais maduros, faturando bilhões, mas a gente também quer falar com uma audiência, Léo, que está saindo da faculdade agora, ou ainda está na faculdade, e está pensando no que empreender. Está aí uma boa hashtag fica a dica, né? Sim. Pensar em algum negócio que serve pessoas e que transforma vidas e realidades, né? Não, e se você ir com essa intenção de Deus me deu, isso vem de fábrica, Deus deu para todos nós habilidades. Importante todos ressaltar temos, isso. Sim, todos. sim. Não importa quem você é, o lugar que você está, a escolaridade que você tem, não importa. É um pouco da parábola dos talentos, ele deu para todos. Todos. Não tem ninguém que não tenha. O que normalmente existe, e é o que mais acontece, e isso é fruto da nossa sociedade, é que esse talento, essa habilidade, ela foi escondida no meio de um monte de coisa que te disseram para ser ou para fazer, porque na verdade você estava atrás de recursos financeiros ou de uma posição na sociedade, você estava atrás das coisas que não, né, estão diretamente conectadas com o propósito do Senhor na sua vida. Então você se perdeu. E muitas vezes, quando a gente conversa com as pessoas, a pessoa fala assim, eu não consigo crescer. Aí você vê lá um auxiliar de alguma coisa, eu não tenho como crescer, evoluir financeiramente, porque eu preciso ter isso de curso, porque a empresa... Eu falei assim, mas você vai agradar a Deus ou a homens? Eu falei, o que você é bom? Aí você começa a perguntar e conversar com a pessoa, fazer essa pergunta que você me fez, volta na sua adolescência, o que você era bom, o que você gostava de fazer, você encontra um lugar onde aquela pessoa tem muita habilidade. Você encontra na história dela um momento na vida dela que ela usou aquilo que Deus deu para ela para servir a uma outra pessoa. E ela viu o resultado não no benefício próprio, ela viu o resultado na transformação dessa outra pessoa. E é nesse lugar que Deus quer nos usar. Ou seja, usar as habilidades que Ele nos deu para servir ao próximo. Então, naquele lugar, o que eu preciso agora fazer, agora que eu entendi quando foi, é entender como que eu posso criar negócios em torno disso. E nós estamos falando aqui, Léo, não só de impacto social, também de impacto social, mas o impacto social, ele pode e deve ser lucrativo do ponto de vista de parar de pé. Então, né? Senão o outro lado da moeda é assistencialismo puro, que não vai longe. Opinião pessoal minha, eu acredito no setor 2,5. Interessante. O Léo tem essa, eu acredito nisso, não, nada contra o terceiro setor, mas quando você olha assim, Léo, então o terceiro setor não deveria existir? Não, negativo. O terceiro setor sozinho não pode existir. Eu posso criar um modelo de negócio que chama Robin Hood. O que é o modelo de negócio Robin Hood? Tira do rico para dar para o pobre. Eu tenho algo que eu faço muito bem e que tem um público, né, de altíssimo poder aquisitivo que paga bem por isso. Maravilha. Esse negócio tem o propósito de captar recurso. Esse outro negócio, ele tem o único objetivo de propor impacto, mas ele não tem captação. O que eu faço? Na soma dos dois negócios, lá embaixo eu tenho uma alta rentabilidade e eu tenho pessoas sendo impactadas. Então, para mim, todo negócio do terceiro setor pode ser um negócio do setor 2,5. Eu posso criar um outro modelo de negócio para que esse modelo de negócio gere receita e gere um autofinanciamento para esse negócio que tem o propósito de levar a palavra de Deus, para levar assistencialismo para pessoas que não têm, para levar a educação, para levar o que seja. Mas eu tenho um outro modelo de negócio que foi feito de forma pensada para que ele alimente aquele outro processo. É isso. Então, assim, essa questão de eu quero fazer o bem, mas eu preciso que alguém me dê dinheiro, eu acho que é você se colocando distante da responsabilidade. Sim, verdade. Né? Eu acredito que cada um tem uma vocação. Também acredito nisso. Tem pessoas que têm capacidade de fazer isso e tem pessoas que não têm. Por isso, por exemplo, o Tela é importante. Sim, né? Comunidade bem lembrado. de pessoas, comunidade de pessoas que uns sabem fazer negócio, né, sabe construir negócios em torno de alguns campos e outros sabem entregar impacto. Quando você junta essas duas pessoas no mesmo lugar com o mesmo objetivo, pronto. Então, já aproveitar e fazer uma propaganda para você. O Tela... Ergui essa bola para você. Obrigado.
O Léo também faz parte do Tela. Então, como você é entrevistado, eu vou deixar você olhar para aquela câmera ali e fazer um convite para os encontros de empresários do Tela. Pessoal, faça um convite aí, pessoal. Façam suas inscrições. Nós temos encontros livres para você que não é do Tela, para nos conhecer, né, onde você pode, além de conhecer pessoas novas, fantásticas, você vai poder também compartilhar um pouco da sua história e receber sempre um conteúdo relevante. Então, tivemos aí o nosso último encontro aqui em São Paulo, foi tremendo. E tivemos também lá no meu núcleo em Indaiatuba, eu faço parte do Tela em Indaiatuba. Região de Campinas, Sorocaba. Então, se você é da nossa região lá, da região metropolitana de Campinas, Sorocaba, Jundiaí, vá nos visitar lá, entre em contato conosco. O Alan, que é o nosso líder junto com o Jefferson, vai receber vocês e vai ser um grande prazer compartilhar. Mas Deus nos fez para não andar sozinhos, né? Isso é muito importante salientar. E só para reforçar aqui, a gente tem Tela no Brasil inteiro, né, em principais capitais. Então entra no site, manda lá um direct para a gente, entra em contato. E a gente também está expandido a partir do segundo semestre para a Europa também. Então Deus está movimentando, né? A gente ouve muito nas reuniões do Tela, né? E eu estava orando por isso. Puxa, que bom que encontrei vocês. E uma coisa muito interessante do Tela, e aí não é para fazer propaganda, é para dar, né, a real compreensão da relevância que é uma comunidade como Tela. Eu, Léo, particularmente, nunca vi, pode ser que exista, mas eu nunca vi um lugar onde junta o cara que está fazendo faculdade, está pensando em empreender, o pequeno empresário, o cara que já está estabelecido e o cara que fatura bilhões, né? E somado a isso, que vai desde do tradicional, né, da igreja tradicional, até o ultrapentecostal. Então, ou seja, como junta todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo consegue, além do network, o network é uma consequência natural, não deve ser, na minha opinião, pelo menos eu sempre digo isso, você não tem que buscar network pelo network. Né? Se você vai servir, se você quer ajudar alguém, então você está com o mindset certo. Né? Mas é interessante como no Tela a gente consegue ver e conviver com empresários tão diversos de tamanho e também ali de denominações diferentes. Então realmente acho que é um carimbo mais do que do céu, né, de dizer que o Tela veio exatamente para poder abençoar os empresários cristãos e servir a igreja, né? Ali a gente não fala de placa de igreja, de denominação, então é um ambiente muito seguro e muito sério nesse aspecto, né? Nosso presidente Paulo Oliveira faz questão de tocar isso. Estamos aqui para congregar, para agregar, para somar, para servir, né? Então, hashtag fica a dica, né? Compartilhe aí. Deixa eu complementar e trazer uma outra visão, explicando já o porquê que uma startup, que são pessoas, que normalmente fundadores de startups são pessoas que estavam em sucesso nos seus negócios, no seu mercado, né? Assim, temos histórias, eu era funcionário de uma grande corporação por X tempo, o outro era um especialista técnico não sei do que por X tempo. Como que você coloca essas pessoas juntas no mesmo lugar, sendo que uma startup no começo não ganha dinheiro? Como que você coloca empresários de diversos níveis no mesmo lugar e isso começa a crescer e gerar impacto, negócios? Propósito. Ou o Espírito Santo, né, para os que preferirem. No mercado, a gente fala propósito, as pessoas compartilham do mesmo propósito. Então, as pessoas cristãs que aceitaram Jesus como seu Salvador, recebem o Espírito Santo e naturalmente se atraem. Então, por quê? Porque o Espírito Santo quer servir, né? Então, Deus quer que nós façamos esse movimento, né, de servir uns aos outros, de amar o próximo. E aquele que for maior, que seja o primeiro a servir. Né? Jesus fez isso, inclusive, com Judas. Às vezes tem uns Judas espalhados por aí, mas a gente precisa amar também. Como Jesus amou, a gente precisa amar também. Como você não sabe quem é o Judas ama todos. Jesus sabia, né? A gente não sabe, a gente ama todo mundo. Mas esse impulso de servir, né? Em servir com aquilo que Deus nos deu. Né? E quando que você faz isso dentro de uma startup? Que eu sou bom nisso. E eu compartilho com você e com a equipe do mesmo propósito. A gente quer juntos criar, e quando você vê a startup e a história dos fundadores, é algo disruptivo, é algo muito grande. Nunca tipo, fazer algo pequeno. É algo, de fato, que é apaixonante. Aí tem
um amigo que gosta de falar assim, Léo, sonhar grande e sonhar pequeno é melhor sonhar grande. Porque dá o mesmo trabalho. Não, porque você arruma mais gente para sonhar com você. Ah, boa. Sonhar grande. Você traz mais pessoas para Marcos Linhares. Sonho. Marcos Linhares, ele é um colega, tem uma startup de impacto, que é uma startup chama Voix, combate bullying nas escolas. Legal. Então, assim, ele foi para Singularity e teve uma experiência fantástica. Foi a pessoa que trouxe o MBA de exponenciabilidade para a Unicamp, que eu sou professor. E é impressionante, assim, Léo, quando a gente estava pensando pequeno, tipo assim, queria fazer um impacto, mas pensando num pequeno impacto, era complexo de atrair pessoas, porque aí ficava naquela questão da escassez, de não tem, não dá, não posso pagar essa pessoa, não posso pagar. Quando expandiu para um propósito grande, maior, de um impacto grande, as pessoas grandes começaram a vir. E também querer participar. Então, assim, alguns negócios e alguns propósitos gigantes atraem pessoas fantásticas. Não pelo dinheiro, mas pelo propósito. Ou seja, pela possibilidade de fazer parte, de construir ou de provocar aquilo. Algo, e fazer parte de algo maior. Sim. Eu quero pegar esse gancho aí da palavra provocação e da palavra universidade, que você é professor, você acabou de citar aqui, e fazer uma provocação sobre universidade. Pode provocar. Eu sei que você é bastante crítico, né? A gente falou do modelo mental, pós-revolução, etc. e tal, mas o que está começando a empreender? A gente tem o Teleeducação e já você vai receber aí uma propaganda, possivelmente, de um novo trilho, um conteúdo de alto nível, né, de qualidade, mas a provocação está no outro polo aqui da conversa, né? Então, você tem um modelo, você já citou aqui, né, um pouco mais cedo, mas você tem um modelo tradicional, vamos chamar assim de tradicional, das universidades. Como é ser professor de uma universidade ou de universidades que certamente está no modelo ou no mindset, o modelo mental de ensino do século passado, para dizer o mínimo, e como é que é esse novo mundo? A faculdade, do jeito que a gente vê hoje, ela tem uma tendência a acabar ou perder a relevância? Como que é esse conflito, né? E fecho aqui a provocação citando aí, nessa semana, um CEO de uma grande Big Tech diz o seguinte: as faculdades irão acabar. Comenta isso. Eu acredito que elas não vão acabar, que elas vão evoluir. Por quê? E aí eu vou justificar o modelo que nós hoje utilizamos, sim. Porque, desculpa a interrupção, porque deve ser, Léo, imagino que um questionamento de muito jovem hoje, né? Sim. Fazer faculdade ou ir para o YouTube, Alura, Udemy, outros tantos que vão dar conteúdo que geram uma empregabilidade mais rápida, mais substancial, mais palpável, né? Então, é interessante. Vou começar explicando sobre essa ótica do jovem, que eu gosto também. O jovem hoje, neste momento do mundo, da humanidade, ele está num processo transitório. Então, gente, vai ter que fazer faculdade. Assim, nós estamos... Depende muito de onde você quer ir. Isso pode gerar network, isso ajuda a entender um pouco o mundo, né? Mas aí é como você enxerga o seu período na faculdade, que é o importante. Você quer dizer, não ancorar na faculdade a solução... tipo assim, eu vou fazer faculdade de engenharia, vou ser engenheiro. Não. Isso o velho mundo pensava assim. Era desse jeito, porque você entrava de um jeito e morria daquele jeito. Ou a velha economia, vamos chamar assim. Veja o meu exemplo. Eu fiz técnica eletroeletrônica, fiz engenharia elétrica com habilitação em telecomunicações, fiz MBA de inovação, só que eu já fui profissional de software, fui profissional de supply chain, eu fui profissional de inovação. Aí você fala, o que o profissional de inovação precisa fazer? O profissional de inovação é um profissional em T. Ele é generalista num monte de coisa e ele é especialista em alguns lugares. Entendeu? Por quê? Mas ele precisa ser uma pessoa de ponte. Então, assim, como que você se torna as pessoas me perguntam muito isso. Léo, como que você se torna um profissional de inovação? Falei, você precisa ter uma zona de conhecimento profundo, porque ela vai te dar base. E aí vem minha conexão com o jovem que está procurando sobre isso, sobre a universidade. Entenda quem você é. Tipo assim, quem eu sou e qual é a minha habilidade. Faça essa reflexão. Entenda qual é a faculdade de base
que está conectada com você. E faça um curso de graduação, mas que seja de curta duração. Né? Então, assim, hoje já existem alguns mecanismos para que você possa fazer créditos, né, e depois abater em tempo de faculdade durante o ensino médio. E tem universidades de, por exemplo, no Brasil, tecnólogo. Faça um bom tecnólogo dentro da área base que você tem conexão com quem você é. E a partir daí, com esse objetivo de estabelecer uma base, porque aí vem minha resposta sobre a universidade vai morrer, eu acredito que não. Ela vai evoluir para esse conteúdo base. Então, assim, o que é um conteúdo base, por exemplo? O estudo do ser humano, o estudo da palavra de Deus. Teologia é porque a teologia estuda a palavra de Deus e todo o âmbito do ser humano. Deus deixou um manual sobre o ser humano, tá lá. E a teologia nos ajuda a entender o manual, ou seja, ajuda a entender quem? Os clientes, as pessoas que vão trabalhar comigo, as pessoas que vão comprar aquilo que eu vou fazer. Então, teologia, ética, né, a questão jurídica. Por quê? A gente tem que obedecer às leis dos céus e às leis da terra. A gente tem que obedecer às leis de Deus e às leis dos homens. Então, eu vou precisar ter conhecimento sobre isso. Sim. Porque como que eu vou ser uma fonte de transformação nesse momento, nesse tempo, se eu não conheço as leis de Deus, o que Deus quer que eu faça, e eu não conheço o contexto que eu estou inserido. Então, assim, para a minha visão, a universidade vai para esse caminho, para essa compreensão do contexto do ser humano, das necessidades básicas. E aí vão ter pessoas que, além dessa especialização, que é a lei de Deus e a lei dos homens, vai ter a necessidade de uma área mais técnica. Umas pessoas têm tendência a ir para áreas humanas, para o entendimento do ser humano. A minha dica é uma outra graduação que eu tenho desejo de fazer, é fazer psicologia. Fazer teologia e psicologia. Por quê? Porque eu estou estudando o ser humano. Sim. Que dentro da minha jornada, o que eu entendi é que, assim, não adianta eu fazer o melhor projeto técnico do mundo se as pessoas não vão querer utilizar. É tudo sobre o outro, né? É tudo sobre servir. É tudo sobre outra pessoa. Ô, Léo, a gente poderia dizer aqui, sem querer direcionar a sua resposta, mas é uma pergunta mesmo, a gente poderia pensar aqui que um combo interessante seria uma faculdade como base, adicionada a cursos de especialização, de curta duração, Sim. que sejam mais profundos, né? Sim. Que te dê aí autoridade, alguns temas que você talvez tenha mais aptidão ou predileção. E também acrescentaria o combo participar de comunidades, porque isso vai te gerar insights, vai te fazer uma pessoa melhor. Aliás, existe uma frase que até aproveito para te perguntar se você acha que faz sentido que você é a média das 5 pessoas que te cercam. Né? Então, estar em comunidade ajuda a estar com gente com um nível mais elevado de pensamento, de entendimento, e outras pessoas que você também pode servir a despeito do momento, da posição que você está. Seria um combo razoável para pensar, não? Perfeito. A comunidade da universidade é uma comunidade. Ela te dá acesso... São comunidades. São comunidades. Boa. Então, assim, devemos participar de comunidades. Então, assim, você deve intencionais, né? Intencionais. Você deve ter uma comunidade acadêmica. Você deve ter. São pessoas que têm essa habilidade de pensar de forma mais profunda, mais teórica sobre assuntos. Porque a gente vê a nossa evolução, ela parte muito de uma hipótese, que muitas vezes ainda não é possível de ser testada, mas ela serve como base, e a academia faz muito isso, para que você possa, a partir dessa base inicial, evoluir para um novo patamar. Então eu preciso ter contato com a academia, com a comunidade da academia. Eu preciso também ter contato com a comunidade governamental. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa em Brasília, ela me explicou Brasília de uma forma que eu nunca mais vou esquecer. Falou assim, Brasília é um aquário. Um aquário. Um aquário grande. O aquário, o que é o aquário? O aquário tem os limites, o aquário tem a água, tem a bomba ali respiradora, ou seja, o aquário é os limites e o ambiente. Agora, quais são os peixes que vão viver dentro do aquário? Aí pode ser diversos. Então, assim, porque ela me explicou Brasília da seguinte forma, Brasília não tem nada. Brasília tem concentração de poder, concentração de informação, de acesso, de
capacidade de potencializar caminhos. Ela não tem o dinheiro, ela não tem, o dinheiro vem de outros lugares. Então, assim, você entender o âmbito governamental, que na verdade é entender essa sinergia de interesses e de poderes, e você olhar para isso e conseguir compreender o recorte que você vai precisar utilizar em prol de criar uma solução. Então, assim, é necessário que as pessoas compreendam esse ambiente governamental que elas estão inseridas. Estamos no Brasil. O nosso ambiente ele é bem complexo. Eu diria até sob certo aspecto hostil mesmo, mas não quer dizer que você tem que abandonar o entendimento e o estudo sobre isso, né? Isso vai te fortalecer, pelo contrário. Né? Então, eu gosto de pensar sempre assim, se tem muita dificuldade, também tem muita oportunidade. Verdade. Só que ela... Mais um Moro para você aí. Mas ela é para aqueles que têm resiliência, porque não é uma corrida de tiro curto, é uma corrida, um jogo longo. É um jogo longo. Muito e aí bom. você precisa estar conectado à sua fonte de energia vital, que é o seu propósito, que é o seu chamado de Deus, porque você vai precisar usar uma fonte de bateria, uma bateria infinita. Porque se você estiver utilizando algo que você acredita, ou que você adquiriu ao longo da jornada e não está conectado a quem você é, a bateria se esgota. Agora, quando você está conectado a quem você é de verdade, você está naquele lugar que você brilha, que você trabalha, mas não se cansa, é naquele lugar que está em torno do seu propósito, daquilo que Deus te trouxe para fazer nesse tempo, que vai te levar a ganhar essas grandes batalhas de longa duração. Porque você não está gastando energia. Na verdade, você está se alimentando. Sim. Eu gosto de falar que existem desafios dentro do meu dia a dia profissional que não é um desgaste. Na verdade, é recarga. Você, nossa, mas você está trabalhando tanto. Não, eu estou recarregando as minhas energias. É uma perspectiva, né? Eu acho que precisa, às vezes, calibrar e ajustar a perspectiva mesmo, né? Sim. Olhando para o lado acadêmico, então, ecossistema acadêmico, ecossistema governamental, eu tenho o ecossistema empresarial. Né? Eu tenho que buscar pessoas que estão... Né? O que é uma empresa? Uma empresa é um grupo de pessoas. Eu gosto de falar assim, o que é um CNPJ? CNPJ não é uma pessoa. Apesar de ter comportamento como se fosse de uma pessoa. Chama-se de pessoa jurídica. Né? Mas se eu retirar todas as pessoas que estão dentro daquela organização, ela é só um número. A vida da empresa ela é feita pelas pessoas que estão dentro. Eu gosto de fazer essa provocação quando eu chego numa empresa para fazer transformação de cultura e as pessoas falam, a cultura da empresa é ruim. Eu falo, nossa, interessante. A cultura da empresa é ruim. Então, a cultura da empresa é a soma da cultura individual de cada ser humano que está dentro da organização. Se a cultura da empresa é ruim, então você é ruim. Qual é a parte que você está contribuindo, né? É isso? Não. Eu falei, mas peraí, você acabou de falar que a cultura da empresa é ruim. Né? Eu falei assim, se a cultura da empresa é ruim, e aí eu gosto de trazer outro ponto de vista. É um ponto de vista pessoal. Ou muda a cultura ou se muda dela. Porque sempre o problema é meu. Nunca é do próximo. Se eu vou ficar naquele lugar que eu estou, então eu vou trabalhar para mudar e transformar aquele lugar. É responsabilidade, ser né? Sal na terra. Ser luz no mundo. Então você precisa ser isso. Se você não vai ser ali, se você não vai conseguir, então se muda dali. Entendeu? Porque o que não dá é para você falar que você tá ali e que a culpa é do próximo, e não é sua, entendeu? Então, assim, eu gosto de falar assim, ou muda a cultura ou se muda dela, mas de qualquer forma a responsabilidade é sempre sua. Para que as pessoas também entendam que Deus quer fazer através da gente, né? Obviamente que Ele nos abençoa. Em nós e através de nós. Sim. Né? Mas é necessário que a gente tenha essa disposição de se colocar em movimento para que Deus na jornada possa nos abençoar e abençoar outras pessoas. Sim. E então, esse ambiente empresarial, que é essa soma de pessoas, é um ambiente muito rico para você evoluir, porque você está tendo contato não só com seus colegas de trabalho, mas também com o ecossistema, ou seja, todas as empresas, corporações e tudo que aquela empresa está movimentando no seu entorno. Então, é uma grande oportunidade de você expandir. E aí, quando a gente vê, por exemplo, ecossistemas como o Tela, que você tem a oportunidade de estar com uma pessoa da área técnica, de
IT, uma outra pessoa de construção civil, um comerciante tradicional, e você começa a trocar informações, é muito rico. Você está acessando outros ecossistemas, outros ambientes. Então você começa a ampliar o seu conhecimento. E o último é a sociedade. Então todos nós estamos inseridos em núcleos sociais. A família é um, a empresa é outro. O pessoal do futebol, onde estava fazendo o nosso churrasco mensal lá com o pessoal do futebol, é um núcleo social. Sim. Então, assim, é uma oportunidade de você receber, mas também de doar. Né, de doar aquilo que Deus te deu em prol daquelas pessoas, de você ser exemplo na vida das pessoas. Então, eu acabei de descrever as 4 pás da hélice de um ecossistema. Olha aí, interessante. A hélice quádrupla do ecossistema, que é social, acadêmico, governamental e empresarial. Quando você observa essas 4 pás funcionando de forma sinérgica, você tem um ecossistema produtivo, um ecossistema que promove vida, que promove transformação. Muito legal. Então, a gente precisa estar inserido nas 4 pás da hélice, para que a gente se torne eixo de transformação. Então, assim, para que eu possa transformar e mudar, já que o problema é meu, né, já que se eu não mudar a cultura do lugar, eu me mudo dela, e se eu decidir estar naquele lugar, eu tenho a obrigação de mudar aquele lugar, então eu preciso ser eixo de transformação, obrigatoriamente eu tenho que cultivar esses ecossistemas em torno de mim. Eu tenho que estar conectado com a sociedade, a igreja é uma conexão profunda com a sociedade, são pessoas diversas estudos, de idades, você tem essa oportunidade, é um ponto de contato. Experiências e testemunhos, né? Sim, é um excelente ponto de contato. A empresa que você está ou as empresas que você tem contato, aí o ecossistema do Tela também fornece isso. A academia, ou seja, os lugares onde você estudou, então buscar por conhecimento acadêmico de forma constante, e a questão governamental que nos tange aí, que envelopa todos os negócios e toda a nossa vida dentro desse tempo. Muito boa. Então, para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, joia preciosa entregue aqui pelo Léo, né? Se você é jovem ou está iniciando um negócio, essas 4 pás da hélice precisam ser observadas por você. E se você já é um empresário estabelecido, né, a depender da sua idade, possivelmente você tenha filhos, né? Então, uma boa oportunidade de olhar para os seus filhos e ensinar isso também. Muito legal. Léo, você está com quantos anos? Eu estou com 41. 41 anos. Dos altos dos seus 41 anos, né? Do ponto de vista humano ou social, a gente pode dizer que você tem sucesso, né? Então, você é empresário de uma empresa crescente, pujante, de sucesso, está aí podendo influenciar dezenas, né, ou centenas de pessoas através das mentorias, das startups, está aí com uma cadeira de professor, coordenador em universidade. Então, do ponto de vista humano, sucesso, né? Então, às vezes a nossa audiência fala assim, poxa, mas esse cara aí está falando porque deu tudo certo para ele, né? Ou aquela velha expressão, né? Pô, ele teve sorte, né? Mas olhando para trás, né, que a gente aprende muito com os nossos erros, né? Você ensinou aqui bastante coisa que você aprendeu, mas para a gente aprender um pouquinho com os teus erros, porque também, às vezes, fala ao coração, gera uma empatia maior, né? Sim. O que não deu certo na vida do Léo Pinheiro? Não, muita coisa deu certo. Tem mais história do que não deu certo do que deu certo. Interessante porque destacar isso. A gente olha, é fácil contar o final da história, né? Final da história, todo mundo feliz, aquela coisa. Final feliz, né? Final feliz é fácil contar. É difícil aceitar a jornada, né? E é uma jornada. E aí, eu olhando para trás, para a minha vida, ela até agora, ela se dividiu em ciclos de 10 anos. Então, eu já deixei tudo para trás. Eu tô na 3ª vez. Então, eu já fiz isso 3 vezes. Terceiro ciclo. Eu tô no metade do 3º ciclo, então... Vamos ver se aprendeu para... Vai saber o que Deus me reserva pro final dele. Então, por que isso? Olhando para minha vida e para minha carreira, eu tive lá, depois que eu entrei no colégio técnico, ingressei na carreira
de técnico em eletroeletrônica, trabalhava com tecnologia. Na época, eu lembro que o meu sonho era viajar o mundo e trabalhar com alta tecnologia. Eu achava o máximo. Eu era técnico de diagnóstico de celular. Né? Meu último emprego foi na Foxconn. Né? Eu achava grande fabricante mundial, né, de celulares. Eu achava o máximo sentar na minha bancada e olhar aquele monte de equipamento caríssimo, top de linha, assim, tecnologia de ponta. Eu achava o máximo, assim, me sentia extremamente realizado de poder manusear. Você se sentiu Batman, não? Me sentia, cara, com superpoderes, né, de poder falar assim, eu trabalho numa indústria de eletrônica, tá vendo isso que você tá usando? Eu sei como funciona. Eu achava o máximo. Tinha um pouco de orgulho aí nessa tinha história? Bastante. Ainda não conhecia Jesus nessa época. Esse primeiro ciclo, eu me converti em 2007, já com 25 anos, então eu não vim de berço cristão, mas Deus me encontrou num acidente de carro, e aí eu comecei a converter, a pivotar a minha vida na direção que o Senhor queria. Mas eu tive esse primeiro ciclo de vida, né, com 10 anos aí de carreira, e aí me converti, aceitei a Jesus no final desse primeiro ciclo, onde foi um ciclo que eu compreendi muito. Eu era uma pessoa extremamente arrogante, né? Difícil de ser contrariada quando eu tinha a razão técnica. Eu era uma pessoa muito voltada à lógica, à técnica, à razão. Defender o ponto de vista. Então, assim, e possivelmente você estava certo na maioria das coisas, mas isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Não tem. Porque não é sobre mim, é sobre Jesus e é sobre o amor de Jesus por nós. E o orgulho, ele impede você aprender coisas novas e olhar outras perspectivas, outros pontos de vista, né? Porque você fica... O orgulhoso é hermético, né? Sim. Ele é em si mesmado, né? E a humildade precede a honra, mas ela gera a essência de comunidade, de serviço, né? Então Deus te quebrou aí Me quebrou. No meio para você poder começar um novo ciclo. Voltando na história lá dos fundadores de startups, do WeCrash, você vê que o coração do homem, ele é enganoso e ele se perde. Né? Então, assim, Deus vem me doutrinando, trabalhando na minha vida. Te lapidando, talvez seja através de ciclos. E muitas vezes eles não são fáceis, né? São bem dolorosos, na verdade. E nesse primeiro ciclo eu tinha uma carreira, eu estava naquele momento da minha carreira que eu conhecia tudo. Assim, eu tinha domínio total sobre tudo que acontecia na fábrica. Tudo. Eu tinha uma equipe de 50 pessoas. Minha responsabilidade era identificar as falhas da linha produtiva e corrigir as falhas daquilo que foi produzido de forma errada e precisava ser consertado, e também da linha de produção, o que estava falhando, por que estava falhando, para que a linha pudesse resolver os problemas de qualidade da produção e continuar produzindo. Então a gente tinha um papel ali relevante, né? Fazia as reuniões diárias com a China, né, para reportar tudo o que tinha acontecido. E no meio de tudo isso, eu acabei comprando algumas brigas no momento da crise de 2009, né? E aí, por ter a razão, eu não olhei para os seres humanos ou para as pessoas ao entorno e acabei comprando uma briga que o resultado dessa briga foi respingar na pessoa errada. Né? E aí eu acabei sendo demitido no meio da crise, né, lá de 2008 e 2009. Foi nesse momento que eu me vi, tinha acabado de aceitar Jesus e estava para casar, né? E aí me vi sem emprego, né? Falei, e agora? Crise econômica, todo mundo sendo demitido, né? Então, tudo incerto. Foi quando eu conversei com a minha noiva na época, né? Falei, olha, eu posso voltar, né, pro setor. Eu tinha recebido uma proposta para trabalhar na Samsung na época, mas naquele momento os salários estavam lá embaixo. Porque assim, quem tinha contrato e ainda estava produzindo, estava... garimpando recursos no mercado a preços baixos, porque estava todo mundo no mercado disponível. Uma disponibilidade. Sim. Negócios são maior. Negócios. Isso, né? Então, eles estavam captando recursos e o salário era 3 vezes mais baixo do que era o convencional. E aí eu falei para ela, eu tenho essa oportunidade de voltar para aquilo que eu sei, que eu domino. Então, aquilo que estava no meu conforto, né? Mas não era o plano de Deus. A famosa zona de conforto, que normalmente não é o lugar onde que Deus quer que a gente esteja. A gente fique né? confortável. E aí, conversei com a minha noiva, ela falou, olha, eu tenho essa outra oportunidade, estava fazendo faculdade de engenharia elétrica, e aí falou, olha, tem um estágio na CPFL, só que é na área de suprimentos. Ou seja, você saiu ali de uma posição de destaque, de liderança,
para estagiário. Estagiário. Legal. Quebrou o ego. Fui contratado. Em pedaços. Em pedaços. Eu fui contratado para ser Graças estagiário. Graças a Deus por isso, né? Na CPFL. Então foi muito abençoado. Eu lembro que eu fui fazer entrevista, antes de eu chegar em casa já estava contratado. Assim, eu cheguei em casa com a ligação de, olha... Não, ou seja, você tinha bastante skill, né? E a vaga possivelmente exigia pouco. E aí fui contratado para a vaga e de uma pessoa que tinha 50 pessoas... Eu voltei pra piadinha de pega o café pra mim. Oh, estagiário, mas deve ter sido um bom tratamento de Deus na sua vida, né? Sim, foi exatamente isso que Deus queria fazer comigo. Deus queria me quebrar, entendeu? E aí é impressionante o quanto eu aprendi a evoluir naquele processo. E a gente poderia dizer que isso foi teu grande aprendizado nesse ciclo? Foi. Nesse ciclo? Nesse ciclo tá. Foi. Foi um ciclo da minha vida, e até pela minha idade, eu estava ali com uns 27 anos, eu era muito sobre a minha capacidade de execução, do meu conhecimento, o eu. Naquele momento, Deus me quebrou para falar assim, ó, não é você. E aí me quebrou. E me levou para um outro lugar. Novo ciclo. Novo ciclo, totalmente novo. Então, assim, tudo que eu conhecia de eletrônica era um pequeno diferencial, porque eu trabalhava na CPFL, na área de suprimentos, então assim, eu conhecia o material elétrico que a CPFL comprava para aplicar na rede. Então isso era um diferencial para mim. Então eu sabia o que era o que eu estava comprando. Claro. Mas a CPFL acabou me servindo dentro do ciclo, passei 11 anos na empresa. E Deus usou essa empresa para me ensinar sobre o próximo. Olha que interessante. Então, por quê? Na CPFL foi a minha faculdade de ambiente corporativo. Interessante. Então, foi o lugar onde eu pude compreender que não era sobre o meu conhecimento, era sobre a minha habilidade de fazer as pessoas compreenderem aquilo que elas precisavam compreender. E aí eu passei um processo dentro da empresa, eu trabalhei com contratos de materiais, mas logo eu fui para a pessoa de sistema. Eu comecei a implantar software na CPFL. Intraempreendedorismo. Total. E aí eu fiquei dentro de uma bolha na empresa, porque eu era a pessoa de projeto. Então, assim, eu entrei na empresa em 2009, mas em 2011 eu já estava dentro de um projeto de implantação de SAP e fiquei nisso até 2020, quando eu saí. Então, assim, eu entrava e saía de projetos de software. E isso me brilhou muito os olhos, por 2 motivos. Primeiro, pela capacidade de conhecer novas coisas, novas fronteiras, novas barreiras. Então, isso me alimentava. Então, eu estava sempre buscando transformar o ambiente que eu estava, que tem muita conexão comigo. Lembra? Com aquele menino que imaginava um mundo diferente. Que gostava do mundo de Bikman. Isso. Do mundo de Bob. Mas assistiu o mundo de Bikman também. Tinha o mundo de Bikman. Também assisti o mundo de Bikman. Mas eu voltava para aquele adolescente, para aquele lugar de criar coisas novas. Então, só que para criar coisas novas numa grande empresa, é necessário que você faça alianças estratégicas. Tem um pouco de política aí, né? Sim, para que você convença as pessoas. Muitas vezes, que é o que eu acreditava no meu ciclo anterior, eu tinha razão. Mas por que você não aceita a minha razão? Óbvio, né? Então assim, e aí lá eu aprendi que não. Que eu precisava, na verdade... E era justamente essa pergunta. Por que a pessoa não entende o que eu estou mostrando que é? E essa pergunta me levou a compreender as pessoas. Sim, olha que interessante. Então, eu passei por um grande período conhecendo pessoas, estudando pessoas, entendendo como que eu poderia servir. E aí, dentro desse processo, um mecanismo que eu usei muito foi servir ao próximo. Então, eu recebia bastante... Isso ainda dentro do primeiro ciclo? Do segundo, já. Ok, você já está no segundo ciclo. Fechado o primeiro, Deus me quebrou, falou assim, ó, beleza, você acumulou conhecimento até aqui, mas não é só isso, e aí ele me leva para o ciclo de olhar para o ser humano. Então, você diria que no segundo ciclo, o seu maior aprendizado foi... Servir pessoas. Servir pessoas. Como servir pessoas. Como servir pessoas. Porque eu compreendi que para que eu tivesse acesso... Então, assim, aquela criança que imaginava mundos grandes, só que para levar essas pessoas para esse lugar, eu precisava que elas confiassem em mim. Assim, porque eu vejo coisas que as pessoas não veem. Mas como que eu vou fazer com que ela confie em mim para caminhar por esse lugar que ela desconhece, mas que eu vejo e acredito que existe, e ela confia em mim para ir até lá? Então eu precisei começar a desenvolver relacionamento. E qual é o melhor lugar para você desenvolver relacionamento? Na tribulação.
É verdade. Eu resolvi... forjando caráter desenvolvia ali, né? Relacionamento ombro a ombro na dificuldade com as pessoas. E como que eu fazia isso? Eu sou uma pessoa inquieta, minha cabeça funciona. Sim. Se eu tô aqui ouvindo, se você falar um problema, eu vou começar a ter ideia. E eu ouvia as dificuldades das pessoas à minha volta e muitas vezes nem eram parte da minha equipe ou nem da minha área, mas eu me dispunha a usar essa minha habilidade para servir a essa pessoa e arrumar caminhos para ela. Então eu ajudava essa pessoa a vencer batalhas, certo, que não necessariamente estavam ligadas às minhas batalhas. E que te traria algum benefício necessariamente. E por muito tempo me penalizaram por isso. Você não gerencia corretamente o seu tempo, você está gastando tempo com outras atividades que não é a sua atividade core. Mas aí eu explicava, não, eu tô fazendo aliança estratégica. Boa. Aliança estratégica. Boa justificativa. Então, assim, usando essa minha habilidade para servir ao próximo e resolvendo problemas que não teriam conexão direta comigo na primeira camada, tipo assim, eu não estava fazendo algo que ia bater minha meta. Eu estava fazendo algo que eu podia fazer, porque Deus me deu habilidade, e essa habilidade ela fazia sentido naquela dificuldade daquela pessoa. Sim. E eu não tinha nenhuma segurança de que essa pessoa algum dia ia me retribuir isso. Mas eu servia essa pessoa mesmo assim. Então, servia essa pessoa, a pessoa tinha resultado. Legal, 1 vez, 2 vezes com uma pessoa, 2, 3 pessoas. O que começou a acontecer? Eu comecei a semear em volta de mim. Então, sementes de servir ao próximo. Servindo 1, servindo 2, servindo 3. De forma que quando eu fui para grandes desafios, eu queria apresentar esse caminho, esse lugar novo. Quando eu apresentava para essas pessoas já tinham um relacionamento comigo, porque já sabiam que eu era uma pessoa capaz de executar. Já tinha servido elas e ficou mais fácil o futuro. E muitas vezes nessa jornada, e aí é uma dica para as pessoas que querem gerar transformação em empresas. E muitas vezes nessa caminhada você vai comprar algumas brigas. Só que como eu estava semeando ao meu entorno, quando uma pessoa discordava de mim e talvez tentasse me bloquear, uma outra pessoa lateral a ela já compreendia o que eu estava fazendo e eu já tinha vencido algumas batalhas com ela. Sim. E essa pessoa me defendia no lugar que eu não estava. Então tinha tudo a ver com a história da estratégia, né? Você estava ali com um aliado no momento certo estratégico das batalhas. Quando eu ouvia tipo uma crítica, o Leonardo está fazendo algo errado. Eu falei, não, ele está fazendo algo dessa forma para esse objetivo para a empresa. Que legal. E aí eu era defendido em um ambiente que eu não estava. Porque eu tive esse movimento de servir ao próximo. E Deus me abençoou com essas pessoas me defendendo em algumas frentes de batalha. E eu tive a grande oportunidade de conduzir grandes projetos de transformação digital na CPFL. Aprendi demais lá, foi uma tremenda escola. Mas em 2018 o Senhor começou a me incomodar. Novamente. Aí é o terceiro ciclo. E aí foi quando tudo começou a dar errado, as coisas não começavam a andar, e eu não conseguia mais fazer e as você não coisas... sabia por que estava dando tudo errado. E eu estava incomodado, A fórmula esgotou. Aí eu falei assim, o errado deve ser eu. Deve estar comigo, deixa eu aprender um pouco mais. E aí eu fui impactado por uma comunicação desse MBA de inovação da UFSCar, do qual eu sou professor também hoje. E acabei indo para esse MBA. E é um MBA muito diferente. Todo desconstruído, né, de aulas práticas, onde você tem 3 grandes blocos. O primeiro é autoconhecimento. Então era uma jornada para dentro de você. Olha que legal. E aí eu comecei a entender quem o Léo era e fiz todo esse exercício. Por isso, quando você me perguntou quem era o Léo da adolescência, fizemos todo esse exercício de qual era a habilidade. E é muito útil isso, né? Muito útil, muito útil. Porque porque a inovação, como que eu vou inovar no mundo à minha volta se eu não sei quem eu sou? E como é o mundo, né? Sim. Porque inovação, muitas pessoas, eu acho que ainda pensam que inovação é fazer algo 100% novo, né? Sim. E muitas vezes é entender o mundo que vivemos e melhorá-lo, né? Existe, como você disse, a inovação
disruptiva, né? Mas a incremental, ela parte de algo que existe, mas você precisa conhecer o que existe. Mas voltamos aí o grande aprendizado do teu terceiro ciclo. Então, nesse terceiro ciclo, Deus me convidou novamente a trocar os ambientes, me mostrou que eu era a pessoa no lugar errado, que meu ciclo naquele lugar tinha se completado. E é importante isso, ter essa sensibilidade. Então, né? aí eu já estava lá com os meus... Foi em 2020, 24, foram uns 35 anos, né, lá pelos meus 35 anos, com filho pequeno, esposa, casado, e Deus me convida para saltar, entendeu? É a coragem, da fé. Sim. Assim, e foi um processo muito interessante, que além do MBA, eu fui fazer um seminário também. Essa busca... Ela começou na camada externa do Seminário mundo. Bíblico. Seminário Bíblico. Ela começou numa camada externa do mundo e ela me levou à profundidade com o Senhor. Então, foi um momento que eu alinhei a minha vida com Deus. De verdade mesmo. Que assim, eu tava sendo levado, então teve meu primeiro momento de entendimento da minha capacidade de execução pela lógica, pela técnica, primeiro ciclo. Segundo ciclo, o entendimento que o mundo são pessoas, né? Então você tem que servir as pessoas, são as pessoas, sem as pessoas você não consegue fazer. E nesse terceiro ciclo, o Senhor estava me chamando para um alinhamento com Ele, e eu precisava ter fé nesse processo. Que é o chamado da maturidade, né? Sim. Aí, nesse processo, ele me chamou para botar minha carta de demissão no dia 18 de março de 2020. Uau, haja fé, né? Início do lockdown. Início do lockdown, criança pequena. Criança pequena. No ambiente mais propício para agir com fé. E Deus faz, né? Eu e minha esposa somos duas metades de um inteiro, né? Sim. Ela também fez o mesmo processo. Uau. Então, ela vendeu a empresária, 21 anos de empresa, vendeu a empresa porque não estava conectada com o propósito que o Senhor desejou para ela. Então, em 2019, ela não tinha mais a empresa. E em 2020, eu saí de um CLT de 11 anos, né, super confortável, quentinho. Era um lugar que eu poderia tranquilamente me aposentar e estar lá até hoje com tranquilidade. Mas o Senhor tinha outro plano para mim. E ele me convidou a esse passo de fé, esse passo de coragem, né? E me mostrou qual era o caminho, que era de fato ajudar as pessoas a ter essa compreensão, né, de que elas possuem habilidades e elas podem servir a outras pessoas, que era o que eu estava praticando na CPFL, e eu precisava ensinar outras pessoas. Só que aí ele tinha um outro propósito, que era me ensinar que não depende de mim. Só que ele não me contou isso claramente. Então, às vezes se ele mostra, você acha que não é possível, que você não pode, ou que vai ser muito duro. Então, normalmente a técnica dele é mostrar por partes, né? Então, o que ele fez comigo? Ele me deu coragem para que eu saltasse. Né? Então, minha esposa não trabalhava mais, estava ressignificando sua carreira, tendo o seu momento de alinhamento com o Senhor. Então, ela não estava mais com uma fonte de receita. E eu acabei de desfazer da minha fonte de receita garantida, CLT, 11 anos de carteira assinada. Ou seja, zona de conforto. Total confortável. E aí, como que eu faço, né? Como bom pecador que sou, né? Cheio de carta na manga, já cheio de... eu vou sair daqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cheio de jeitos de executar esse processo. Veio a pandemia... Tudo que eu tinha construído ou achado que eu ia fazer não deu certo. Derreteu. E eu passei 2020 com o toque de Midas ao contrário. Tudo que eu botava a mão quebrava. Uau. Tudo que eu botei a mão quebrou. Eu cheguei a trabalhar mais de 20 horas por dia. Uau. Fazia todas as refeições na frente do computador, porque eu tinha pulado. E eu começava a me perguntar, senhor, meu senhor me pediu para pular. Eu pulei. Tudo que eu tô fazendo tá dando errado. Né? E agora? Mas aquele momento, 2020, na minha vida... Foi o momento onde Deus me ensinou a depender dele. Boa. Então, meu 2020 inteiro foi para eu entender e compreender que tudo vem do Senhor. Porque então, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E as demais serão acrescentadas. Então, enquanto eu não entendi isso, eu fui quebrado. Mas às vezes precisa se lançar mesmo para viver isso na prática, né? E eu fui quebrado, só que como o povo egípcio no exército, não me faltou o maná. Não me faltou sandália. Nunca faltará. Então, assim, o maná, eu não tinha o banquete. O maná não faltou. Sim. E a gente atravessou esse deserto de 2020. Ele só começou a transformar a minha vida
quando eu, no Réveillon de 2020 para 2021, dentro de um hotel, fazenda que o senhor utiliza muito para a sua obra, a gente estava lá por conta de amigos de família, eu desisti, falei, senhor, eu desisto, eu não consigo, o senhor pediu para pular, eu pulei, eu tentei fazer, não consegui, não sei mais o que fazer, eu sinceramente não sei, e eu dormi durante um dia inteiro. Uau. Eu passei o Réveillon de 2020 dormindo, dormi mesmo, dormi o dia inteiro, minha esposa ia lá, você tá bem? Eu falei, tô bem, me deixa dormir. E a partir daquele, em 2021, foi o ano do senhor me ensinar a escutar a voz dele. Então, foi um ano também difícil, mas as coisas foram começando a ser restabelecidas, né? As coisas começaram a dar certo, mas foi um ano muito interessante porque tinha momentos que eu tinha clareza que era para eu ir e tinha momentos que era para não ir. E o meu objetivo era não desobedecer. Falei assim, eu não posso desobedecer porque eu já entendi. Era a regra número 1, 2 e 3. Não desobedecer ao Senhor. Ou seja, não sair do centro da vontade dele. Porque eu sei o que é não estar. Sim, então, não quero. Não era um lugar que você não queria estar. Então não quero. Então, foi 2021, foi avança, para, 2 passos para trás, 1 passo para frente. Foi o tempo inteiro assim. E o Senhor me ensinando mesmo a como me movimentar. 2021 foi desse jeito, então entendendo a voz de Deus, me movimentando. 2022 foi o restabelecimento. Aí Deus de fato me abençoou. Aí tudo que a gente conseguiu voltar. Aí inverteu, tudo que colocava a mão prosperava. Aí prosperou. Aí tava começou a prosperar. Coração e mente calibrada. E da onde eu pulei, né, que foi lá no 18 de março de 2020, eu consegui voltar ao lugar que eu estava. E aí comecei a crescer. Mas, calma, outra história tem aquela reviravolta. Pausa dramática. Aquela pausa dramática. Mas, em 2022, em agosto de 2022, eu tenho a notícia que eu tenho um câncer. Uau! Isso é pra terminar. Puxa e aí, vida. Naquele momento, eu olho com muita paz no coração. Falei, Senhor, eu tô no teu caminho. O Senhor tá fazendo o que eu tô. Meu objetivo minha vida obedecer, é sua, você tá no controle, né? Tá no controle. E aí volta para aquele jeito que Deus me encontrou, foi num capotamento de carro. E assim, é uma história longa, mas curtando ela, não tem como explicar como que eu sobrevivi junto com outros 2 amigos. Num carro que ficou do tamanho dessa mesa. Ou seja, não era um câncer que ia te matar porque você já tinha eu entendi que a minha vida não era minha. E minha vida era dele. E assim, a melhor compreensão que a gente pode ter, né? Se for o momento do Senhor me levar, o Senhor sabe de todas as coisas. Se não for, me mostra. E foi um momento eu entendi que esse momento do câncer foi para ele mostrar a força do poder dele. Sim. Então eu recebi a notícia do câncer em agosto, não tinha convênio médico na época. Uau. Sem convênio médico. E eu falei assim, como que eu vou tratar um câncer no particular? E eu estava me restabelecendo. Então ainda não tinha, né, total condições de financiar e Deus proveu. Local de dependência total, né, Léo? Não, o dinheiro veio 1h30 antes de eu entrar na primeira consulta com o médico. Senhor, que legal. É um contrato que eu já tinha dado como perdido. De repente depositaram o contrato inteiro, que ia ser pago em parcelas. Depositaram tudo de uma vez só. Uau! De repente caiu na conta. Ou seja, Deus continua fazendo infinitamente mais daquilo que a gente pensa e imagina. A gente não consegue imaginar. E aí aquele dinheiro foi até o final de outubro, quando eu peguei o exame de sangue e falou, marcadores tumorais zerado. Uau! Estou curado. Curado. Então, em novembro eu estava jogando bola. Então, em novembro eu já estava jogando bola. Então, que legal. E para terminar o ano, ainda Deus me colocou numa casa nova. Que legal. Para terminar, para fechar o pacote. Fez um mimo, né? Fez um mimo. E 2023 e agora 2024, justamente eu estou nessa época de expansão. Expansão não minha, expansão do reino do Senhor. Entendendo que ele me usa e tentando estar dentro do propósito dele o tempo inteiro. Então, a minha vida hoje, nessa jornada, hoje é não sair do centro da vontade do Senhor. Mais uma vez, porque dele, por ele são todas as coisas. Ô, Léo, você citou aqui filmes, etc e tal. Para fechar, a gente está indo para o final. Que filme você citaria ou recomendaria para os empreendedores que estão em casa, começando ou não, que você acha que é uma obra necessária para ter aí bons inputs como empreendedor? Boa. Filme. Como nós somos, né, responsáveis por levar a palavra de Deus, e levar a palavra de Deus não só no ambiente da igreja, mas em todos os lugares que nós estamos,
E levar a palavra de Deus é carregar os princípios e os propósitos do Senhor que estão contidos no manual. Sim. Você precisa plantar ideias na cabeça das pessoas para que essas sementes, né, tem a lei da semeadura, né, a parábola do semeador, ela possa brotar, prosperar no terreno fértil. Então, para que você possa fazer isso e não seja uma pessoa, você obrigando uma pessoa a algo, um filme que fala um pouco disso, é como eu uso de exemplo para implantar cultura nas empresas. Legal. É o filme A Origem, do Leonardo DiCaprio, meu xará. Christopher Nolan, né? O diretor aí, super provocador. Filme do meu xará, que é a história deles usam, né, alguns produtos ali químicos para entrar dentro de sonhos das pessoas. E eles entram dentro de camadas de sonhos para que eles possam implantar ideias. E essas ideias, elas cresçam e se tornem propriedade daquela pessoa. Mas foi uma ideia que foi semeada. E na sua visão, isso tem tudo a ver com cultura de empresa, implantar novas ideias, novas metodologias, de repente? Por quê? Porque hoje as empresas, quando você vê as empresas no dia de hoje, eu tenho sido muito procurado, falando assim, eu preciso transformar a minha equipe. Porque o mundo lá fora está muito rápido e o mundo aqui dentro está muito devagar e a gente não consegue acompanhar essa evolução. O meu pessoal é muito engessado, a minha equipe não quer inovar, eles não querem sair fora da caixa. E aí o pessoal fala assim, como que eu faço para transformar a cultura das pessoas? E aí tem um movimento que as empresas acabam fazendo, que é um movimento que ele provém de como o mundo se construiu na pós-revolução industrial, né, que eu tenho um método, eu aplico o método e faço as pessoas repetirem, que é a empresa acreditar que a cultura vai vir top-down apenas. Não, faz parte de uma construção coletiva. É de baixo para cima. Sem dúvida. Então, assim, eu preciso implantar um sonho, uma pequena semente na cabeça das pessoas e fazer com que e eu preciso só regar essa semente. Ou seja, por isso o filme Origem. Por isso o filme Origem. Mas não dá o spoiler não, hein? Dá ambiente para que essa ideia ela cresça, floresça e possa transformar uma empresa não de cima para baixo, de baixo para cima. Já que estamos falando das artes que influenciam, e você também é professor, cita um livro obrigatório, óbvio, depois da Bíblia, né? Mas uma obra de ficção científica que o empreendedor precisa ler. Tribos, na sua opinião. Tribos é um excelente livro. Seth Godin, não é isso? Seth Godin, isso mesmo. Tribos é um excelente livro porque ele é um livro de marketing, né, que fala sobre construção de propósito, né? Então, assim, você construir uma tribo, o que é? Você construir um propósito único, no qual você não tem um único dono. Então, um propósito único, eu não tenho um único dono, mas eu tenho as pessoas que carregam aquele propósito, são embaixadores, são vozes daquele propósito. Quando a gente olha para a palavra de Deus é exatamente isso. Então tem a tribo, que é o propósito do Senhor na nossa vida, e ela tem embaixadores, os primeiros embaixadores, os discípulos do Senhor, os primeiros apóstolos, que levaram ali a palavra de Deus na primeira camada. E graças a esse trabalho que eles fizeram de construir uma tribo que não tinha um dono, né, foi sendo transmitido um propósito único, a gente pode ser, depois de séculos, né, impactado por aquele movimento. Então, usar esse mesmo método, então assim, ele está descrito lá de uma forma prática do mundo contemporâneo, né, atual, não é um livro cristão, mas ele possui... Nem o filme, né? Nem o filme, mas toda a sabedoria vem de Deus. Né? Então a gente tem que ter discernimento para poder retirar essa sabedoria do Senhor dos lugares que elas foram depositadas e colocar a serviço do Senhor. Então, muito bom, Léo. Para fechar, olhando para aquela câmera ali, ó. Léo Pinheiro, 41 anos, qual que é o seu sonho hoje? Então, o meu sonho, e é até uma provocação que a gente estava falando aqui no nosso esquenta, antes de começar, o meu grande sonho hoje é ficar full time na obra de Deus. Mas você botou uma sementinha na minha cabeça. Que bom. Esse é um dos objetivos do podcast do Bela e a gente não perde a viagem, né? De ficar full time na obra do Senhor, mas a pergunta que você me fez foi assim, mas será que você já não tá? Boa! Mas que legal. É uma grande questão. Assim, eu entendo hoje, né? É uma reflexão. Sim. É uma vontade no coração de continuar servindo ao Senhor.
Hoje eu sirvo ao Senhor dentro do mundo dos negócios, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo produtivo dentro do mundo dos negócios, o Senhor tem me separado. E talvez lá que você tenha mais influência, né? Sim. Mas fique aí meditando. É que eu estava querendo um lugar quentinho. Talvez o Senhor não queira que eu fique num lugar quentinho. É muito provável que não. Muito bom, Léo. Muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado aí dessa história incrível do Léo Pinheiro. E a gente costuma dizer aqui que sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e servir o próximo. Muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse conteúdo. Te espero no próximo episódio. Muito obrigado. A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho, mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar. Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service.